Segunda coisa, Jesus então começa a explicar a parábola, porque ele estava abismado que os discípulos ainda não tinham entendido. Ele diz assim: os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. A primeira coisa que Jesus fala é sobre a palavra semeada à beira do caminho. Vamos entender isso. Então, os campos eram trabalhados para o plantio, só que o semeador ele tinha que ter um carreirinho para passar, né? E havia limitação entre o campo de uma propriedade e outro campo. E ali havia o meio do caminho para que ninguém pisasse naqueles lugares onde havia plantação. E à beira do caminho eram aqueles lugares onde os homens ficavam pisando o dia todo. Todo mundo aqui que já foi do interior sabe o que é um caminho no meio do mato, né? É aquele caminho trilhado, pisado, ele vai ficando compactado, porque ali passa muita gente, até mesmo nos gramados, né? Quando tem um carreiro, ali tem um caminho trilhado pelos homens. E Jesus, ele diz assim que os que estão junto do caminho são aqueles que ouvem, em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem Satanás e tira a palavra. Porque nesse caminho trilhado, quando cai a semente não afunda, porque a terra é tão compacta que a semente fica assim na superfície, e vem os pássaros e se alimentam daquela semente. E Jesus está dizendo assim que quando a palavra é pregada, também existem corações endurecidos, e a semente até entra ali porque a pessoa ouviu, mas daí o diabo vem e rouba aquela semente e tira daquele coração. É muito comum a gente ver isso, né? Caminhos e corações trilhados pelos homens, são os corações que estão endurecidos. E é muito significativo que um coração endurecido é aquele que foi muito trilhado, né? Passou muita gente por ali. E como que nós podemos aplicar isso? Sabe quando a pessoa nasce na igreja e dela ouve a palavra? Ela ouve, e aquele solo, aquele coração vai ficando endurecido, porque ela ouviu, e não se posicionou. O apóstolo Pedro chega a dizer assim que é melhor nunca ter ouvido ou conhecido o caminho da verdade, do que tendo conhecido, se apartar desse caminho, porque o seu estado se torna pior do que o primeiro. É o coração trilhado, é o coração endurecido. Sabia que nós podemos também ser agentes desse endurecimento do coração dos outros? Quando você vai lá e prega algo que não é a palavra de Deus. As seitas fazem muito disso, que batem nas portas toda hora, de 2 em 2, e querem oferecer cursos bíblicos, e querem oferecer ensinamentos, e ensinamentos bíblicos que são equivocados, e a pessoa é trilhada, e quando alguém vai até lá e leva a boa semente, aquele coração está tão endurecido que a pessoa mal ouve, e o diabo pega a boa semente e tira daquele coração. Assim acontece também na igreja. A pessoa acostumada com a palavra, a pessoa que não consegue mais se comover com a palavra, a pessoa que não consegue mais ouvir a palavra, a pessoa que quando se abre a Bíblia ela já começa a querer dormir, a pessoa que quando abre a Bíblia ela já pensa assim, poxa, isso daí de novo. E quando ela sai ali na rua, Jesus diz, vem as aves dos céus, que é Satanás, e rouba aquela palavra. E aquilo se torna improdutivo, infrutífero.
para aquela vida. Eu sempre faço um exercício com os meus filhos, durante a semana, assim, de repente, do nada, eu pergunto assim, sobre o que foi a mensagem domingo? E daí eles, deixa eu lembrar, eles lembram, e daí eles, quando eles pegam o fio da meada, eles me contam a pregação praticamente inteira e as aplicações. Mas eu tenho absoluta certeza de que quem tem o coração trilhado, você pode chegar e dizer assim, daqui meia hora, sobre o que foi a mensagem, no que ela tocou o seu coração, mas o diabo já teve tempo de roubar a semente. E se torna então um coração infrutífero, porque é um coração endurecido.